Petismo em pânico. Líder do governo Lula no Senado é o novo alvo do escândalo do Banco Master. Pessoal, o cenário político virou um campo de batalha após a deflagração da 9ª fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. E o detalhe sobre as provas encontradas contra Jacques Wagner, ninguém te contou. Enquanto o PT tentava manter o foco nas críticas ao patrocínio do filme do ex-presidente Bolsonaro, o jogo virou completamente. O líder do governo, Lula, agora é investigado por receber propina em troca de atuações estratégicas no Congresso, incluindo a apreensão de maços de dinheiro em espécie, dólares e euros, e relógios de luxo em seus endereços. O desespero dos bastidores petistas é total, com aliados temendo que a conexão de Wagner com o banqueiro Augusto Lima seja apenas a ponta de um iceberg ainda maior, de um esquema bilionário assustador. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas. Estamos com uma meta de 100 mil inscritos no canal. Então chega aí dando like, se inscrevendo, habilitando o sininho. E a gente começa, pessoal, o nosso giro de notícias de hoje justamente com ele que está na mira aí da Polícia Federal, né? Rolou um bafafá a semana inteira. Vamos falar aqui de Jacques Wagner, o líder do governo Lula no Senado. Vamos ouvir aqui a reportagem. Como é que os petistas estão vendo toda essa situação, Clarissa, essa bomba, esse terremoto nesta manhã, hein, para um integrante do PT? Elisa, nesse buraquinho aqui de tempo em que a gente mudou de assunto aqui no Live CNN, aproveitei e liguei para várias pessoas, vários líderes do PT, líderes governistas, alguns deles muito próximos do presidente Lula. Todos foram unânimes em dizer de surpresa por essas informações trazidas pela nova fase da Operação Compliance Zero. Em geral, o discurso é total de presunção de inocência do senador, do líder do governo Jacques Wagner. A ordem ali, olha, a gente não pode sair comprando imediatamente a ideia de que ele recebeu algum tipo de propina ou vantagem indevida. É preciso aguardar o andamento das investigações e principalmente aguardar as explicações que precisam ser dadas por Jacques Wagner. E aí eu uso esse termo precisam ser dadas porque algumas das pessoas com as quais eu conversei disseram exatamente isso. Me disseram, mas realmente ele tem explicações a dar. A gente tem que confiar que ele tem como esclarecer esse episódio, mas ele tem de fato explicações a dar, porque o documento da Polícia Federal traz informações muito preocupantes, principalmente a respeito do recebimento de vantagens indevidas, pessoais, seja para ele ou para os familiares dele. E aí esse elemento que eu trago aqui sobre essas vantagens pessoais casa também com a informação trazida, com a avaliação feita por uma outra dessas fontes, que me disse o seguinte, e aí falou, olha, vamos esperar, vamos ver o que vai vir pela frente, mas uma coisa é a gente ter algum tipo de operação, algum tipo de investigação que alcance uma figura que está trabalhando pelo projeto petista, pelo projeto do governo Lula, e algo que a gente discute agora. Se houver, aí frase desse interlocutor, qualquer comprovação de recebimento de vantagem pessoal de Jacques Wagner, eu, esse interlocutor falando, me sinto totalmente desobrigado de fazer qualquer defesa de Jacques Wagner. Então, assim, já existe um clima de apreensão. E aí entra a questão do presidente Lula. Algumas das pessoas com as quais eu falei já demonstram preocupação com o impacto eleitoral, o impacto político disso no presidente Lula. Por quê? Porque a gente não está falando de qualquer petista, como a gente comentou aqui mais cedo. A gente está falando de uma liderança histórica do partido, de um amigo do presidente Lula, homem da sua absoluta confiança e que já chegou lá atrás a ser considerado um possível sucessor de Lula, um possível herdeiro político de Lula. Ou seja, no dia em que Lula deixasse de disputar eleições, Jacques Wagner era, sim, um dos cotados para trilhar esse caminho. Então claro já está no caminho certo, acabou né? avançando mais na já direção que o Lula já foi absolvido, ele também pode ser, né? Mas ele está, sim, esteve historicamente nesse cardápio. Então, dentro desse contexto, o que se espera que aconteça daqui para frente pelas pessoas com as quais eu falei? Primeiro, tem expectativa de aliados de Jacques Wagner de que ele se retire espontaneamente da liderança do governo, até para evitar um impacto maior em Lula. Que ele tome a iniciativa de falar,
vou sair da liderança, vou me concentrar na minha defesa. Assim ele se retira de um cargo governamental, mantém o mandato dele, mas se retira de um cargo governamental. Então essa é uma expectativa importante que está bem desenhada nos bastidores, pelo que eu conversei. Duvido que isso aconteça, eu vou dizer o porquê, pessoal. Ele falou com o Lula pelo telefone e o Lula, segundo ele, né, compartilha com ele, né, segundo ele, compartilhou a dor com ele, né, disse que tá tudo bem, e ainda ele falou que se o Lula passou por tudo que passou, foi descondenado e está hoje aí, né, que o negócio do que aconteceu com o Jacques Wagner é muito menos do que o que aconteceu com o Lula. Ou seja, pessoal, então tá tudo por isso mesmo. Me diz aí o que você acha nos comentários. Aproveita que chegou até aqui, a gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.